Que a paz do nosso Senhor Jesus reine sobre a nossa vida, governe sobre nós esse dia, até o dia da sua vinda. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Vamos ler mais um trecho da palavra de Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra. Debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustente-me com passas, conforte-me com maçãs, pois estou morrendo de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. Ouça a voz do meu amado, eis que ele vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela. Eis que ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levante-se, minha querida, minha linda, venha comigo, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha escondida nas fendas, nos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Peguem as raposinhas, ou as raposas, e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, antes que rompa o dia, e fujam as sombras. Volte, meu amado, venha correndo como o gamo, ou filho das gazelas, sobre os montes de Beter. Amém. Louvado seja o Senhor. Como falamos ontem, amado, Cântico dos Cânticos fala do amor do noivo pela noiva, e a resposta da noiva em amor ao seu noivo. Fala literalmente de Salomão e do amor dele por uma mulher de maneira específica. Nós sabemos que ele teve algumas bastante esposas e concubinas, pelo menos 1000 que a Bíblia fala, e esse texto parece que nos fala de um grande amor de Salomão. Alguns creem que talvez da sua juventude, que em algum momento fala que a Sulamita, ali da cidade de Sulém, que Sulém, uma cidade no contexto de Israel naquele tempo, então por isso Sulamita, alguns pensam até que é nome, né? Mas é correspondente à cidade. E quando nós lemos Cântico dos Cânticos, nós precisamos ler esse cântico e ver como que o noivo expressa o seu amor. Você já ouviu Jesus falando que te ama? Ele fala. E nós precisamos ouvir isso. E sabe como ele fala? Através do Espírito Santo. Jesus falou que ele enviaria o seu Espírito e ele estaria conosco, e ele nos ensinaria todas as coisas. Uma das coisas mais lindas é quando a gente ouve o Espírito Santo falando: filho, eu te amo. Filha, você é amada. Esse evangelho pode se tornar muito teórico, muito conceitual, e perdermos o discernimento e a sensibilidade para os sentimentos de Deus acerca da gente. Deus ama você com um amor intenso, com um amor ardente, com um amor incondicional, com um amor constante. Deus te ama individualmente. Ele ama a ponto de dar o seu filho por você, como João 3,16 diz. Ele amou de tal maneira que ele deu o seu filho. Através do Espírito Santo, nós precisamos ouvir o quanto somos amados por Jesus. Amado, um conceito que nós temos aprendido, e um conselho que eu dou: estude as emoções de Deus, como Deus sente, o que Ele sente por você. Deus se deleita em você, e nós só amamos a Deus quando nós percebemos e reconhecemos o amor dele, senão nos tornamos
apenas pessoas que cantam da boca para fora, que oram apenas com os lábios, mas o coração está distante dele. Porque quando você percebe o amor de Deus por você, uma coisa tão especial é quando você percebe que alguém realmente te ama, como um pai, uma mãe que ama o filho, como um grande amigo, como um cônjuge que realmente ama. O amor nos constrange, e a Bíblia nos fala o tempo todo que Deus nos ama. Como eu posso amar mais a Deus? Você gostaria de amar mais a Deus? Se você é alguém que realmente é de Jesus, certamente, eu amo mais a Deus quando eu compreendo melhor o amor dele por mim, quando eu mergulho mais no amor dele por mim, e o meu amor se esfria quando eu paro de perceber e de reconhecer e valorizar o amor dele por mim. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e nós precisamos deixar Deus restaurar esse primeiro amor em nosso coração. E aí agora nós vamos falar do capítulo 2, mas antes, uma última consideração. A igreja do final dos tempos, e tenha isso como um alerta, ela vai precisar estar equipada com a revelação do amor de Deus por ela. A igreja vai precisar compreender o amor de Deus e a beleza de Deus para vencer as batalhas da geração que nós estamos. Nossa geração é emocionalmente ferida, hipersensível. A nossa geração é espiritualmente superficial. A nossa geração é sexualmente distorcida. Como sermos curados em nossas emoções, em nosso caráter, em nossa fé e em nossa sexualidade? Conhecendo profundamente o amor de Deus, mergulhando no amor de Deus. Nós vamos amá-lo intensamente, nós vamos crer, porque a fé atua pelo amor. Conhecendo o amor de Deus, nós vamos ter a nossa sexualidade restaurada, a identidade restaurada pelo amor de Deus, pela paternidade de Deus. Por isso Paulo em Romanos capítulo 12, ele fala: irmãos, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Ele fala pela misericórdia, pelo amor de Deus, que ele está falando no capítulo 11 de Romanos. Por causa do amor dele, vocês vão entregar-se totalmente a ele e vão ter a mente renovada. É o amor de Deus que nos cura, que nos restaura, que nos dá essa alegria, como alguns irmãos estão nessa manhã aqui, de ir para uma missão, para alcançar outros, porque o amor de Deus está sobre nós. Mas nós precisamos conhecer cada dia mais esse amor. E aí, capítulo 2, Cântico dos Cânticos, o que nos fala? Fala justamente de um chamado para a intimidade com o noivo. Deus te chama todos os dias para ter mais intimidade com Ele, para conhecê-lo mais profundamente, para desfrutar do seu amor, para desfrutar da sua afetividade. Deus é afetivo, Deus demonstra amor o tempo todo, com palavras, com gestos, com toques, com cuidado. Deus o tempo todo está mostrando a nós que Ele nos ama. Nós é que precisamos perceber isso e sermos gratos pelo amor e amá-lo porque Ele nos amou. Olha como que o texto mostra a intimidade. Versículo 3 de Cântico dos Cânticos diz: como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado, desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento. Então, primeiro nós precisamos estar buscando permanecer à sombra do nosso amado. Sombra fala de proximidade. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, vai descansar à sombra do Onipotente. Existe uma sombra de Deus. Quando nós nos achegamos a Ele, nós vamos perceber a sombra da presença, da graça dEle sobre a nossa vida, e essa sombra alivia do calor de cada dia, das batalhas do dia a dia. Nós precisamos dessa intimidade da sombra dEle. Chegue para mais perto dEle todos os dias. Buscar a sua sombra, estar do lado dEle. E a linguagem aqui é como de alguém que se aproxima de uma árvore mesmo. Num calor escaldante, nós vamos estacionar, procuramos uma árvore para estacionar o carro. Faz muita diferença. Imagina a gente correr para debaixo da sombra do nosso Pai, do nosso amado. Em segundo lugar, diz aí que nós devemos também nos alimentar de Jesus. Versículo 4, ainda falando da árvore, a esposa diz assim: Ele me levou à sala do banquete. No versículo 3 ele diz: o seu fruto é doce ao meu paladar.
Ele me leva à sala do banquete. Amado, o Novo Testamento fala isso. Entre com ousadia no Santo dos Santos. Jesus fala isso em Apocalipse. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta. Às vezes ouvimos, mas não abrimos a porta. Não abrimos porque Ele vai revelar o seu amor, mas também Ele vai nos corrigir. Ele vai também nos purificar. Ele vai restaurar o temor que a gente perde às vezes por coisas banais do nosso orgulho, e Ele nos chama a esse lugar de alimentar. Você já se alimentou de Jesus hoje? Está se alimentando pela palavra dEle? Você pode ouvir a palavra apenas como uma lei, uma regra, apenas como uma doutrina fria, ou você pode ouvir a palavra como alimento. Jesus falou: as palavras que eu vos dou, ela é espírito e vida. Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. A palavra de Deus é alimento. Você realmente é saciado por ela. Você realmente é abastecido. As suas defesas espirituais são renovadas cada vez que você lê a palavra e se aproxima dele para ter intimidade com ele, ouvindo com os olhos, ouvindo com os ouvidos espirituais, enxergando a palavra com os olhos abertos. Ela entra no teu coração como um alimento. Você sai do culto sempre sentindo: fui alimentado. Mas quando o nosso coração está fechado, você pode ouvir Jesus, você pode ouvir um anjo, e nada acontece. A porta se abre por dentro. Nós precisamos abrir o coração para a palavra e receber esse alimento. Todos os dias Jesus tem um alimento para você. Se achegue a palavra, leia, medite. O versículo 5, a noiva diz, a esposa diz: sustente-me com passas, me conforte com maçãs, pois estou morrendo de amor. Nós precisamos chegar perto dele: Senhor, eu estou com fome da tua palavra, eu quero ouvi-la, eu quero ser alimentado. No versículo 6, mais uma expressão de intimidade: a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Nós precisamos perceber e sentir o abraço de Deus, a mão dele. Cuidado, assim é um casal. O texto está falando literalmente de casal, e ele expressa simbolicamente o noivo e a noiva, a igreja e Jesus, o Senhor e o seu povo. Nós precisamos expressar afetividade no nosso casamento, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Nós precisamos expressar afetividade. Alguns têm mais dificuldade, mas nós precisamos exercitar. É óbvio que nós temos muitas maneiras de demonstrar amor, mas Deus, Ele expressa afetividade, Ele nos abraça, Ele te sustenta com a mão dEle. A mão de Deus está sobre a tua vida, o tempo todo. Nem todo o tempo a gente percebe, mas em todo o tempo as mãos dele nos sustentam. A noiva fala isso. E mais, amado, a intimidade com Deus é que vai nos fazer superar as estações difíceis da vida. Olha o versículo 11 de Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Porque passou o inverno, cessou a chuva, aparecem flores, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e a vinha em flor exala o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. O noivo está dizendo: passou já aquele tempo de prova, é momento de você se levantar. Nós vamos passar por invernos, nós vamos passar por estações na nossa fé que são necessárias, mas que tem momento que o Senhor fala: é hora de você se levantar e superar essa dor, e largar isso, às vezes a dor do passado, às vezes é algo que está te prendendo. Cessou a chuva, cessou o inverno, agora é tempo de cantar. Quem sabe Deus quer colocar um novo cântico no seu coração. Tenha intimidade com Ele, que Ele vai te dar um novo cântico. Levante-se, minha querida, e olha como que o Senhor fala: minha linda, venha comigo. Deus olha para você e vê beleza em você. Mas não é para a gente se orgulhar, não. É para a gente se alegrar, é diferente. Ele vê a beleza porque Ele vê Jesus em você. Ele vê Jesus em mim. E Ele olha e Ele fala: filha, eu te amo. Noiva minha, eu te amo. Ele quer nos ver e Ele quer nos ouvir. É muito tremendo quando no versículo 11 ele fala do verão que passou, mas olha o versículo 14. Ele fala: minha pombinha escondida entre as fendas, mostre-me o seu rosto e deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce, o seu rosto é lindo. A tua voz agrada a Deus. Ele quer ouvir você cantando, louvando, orando. Ele quer ouvir a tua voz. Pode ser que você não seja tão afinado e algumas pessoas não gostem de ouvir, mas Jesus fez você com essa voz para louvá-lo, para orar, para adorá-lo. Ele se alegra com o seu rosto e com a sua voz. Isso é intimidade. Mas diante de tudo isso, há 3 atitudes que nós precisamos ter.
diante da intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus? Quer ter mais? Continue fazendo pelo menos 3 coisas. Primeiro, nós precisamos vigiar e repreender as pequenas raposinhas. Vocês viram isso aí no texto, não viram? Versículo 16, o meu amado é meu, eu sou dele, glória a Deus por isso. Mas olha o que diz, ainda no versículo 15, peguem as raposas e as raposinhas que devassam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. A esposa está alerta, ela está dizendo, o meu amado me ama, ele me protege, eu o amo, eu tenho intimidade com ele, mas eu preciso perceber que tem raposinhas e raposas que vão tentar destruir frutos que estão para nascer na minha vida. Nesse ano que nós estamos chegando ao final, quais as raposinhas que estão atrás da sua vinha, do seu casamento, do seu ministério, da sua alma, das suas emoções? Nós precisamos percebê-las e repreendê-las. O texto diz isso. Pegue as raposinhas e que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Às vezes, próximo da gente começar a dar fruto, o inimigo vem e começa a destruir, começa a trazer prejuízo. Então, por mais intimidade que eu tenha com Jesus, vigie as raposinhas, repreenda. Em segundo lugar, nós precisamos, para preservar essa intimidade, saber que nós somos dele. Versículo 16 fala, o meu amado é meu e eu sou dele. Amado, nosso Deus é pessoal, ele é o Deus transcendente, ele é o Deus que é nosso Pai, mas ele também é seu Deus pessoal, ele se relaciona. E em terceiro e último lugar, preservar a intimidade, está no versículo 17, antes que rompa o dia, fujam as sombras, volte, meu amado, venha correndo. O que o texto está dizendo? Nós precisamos buscar o Senhor logo ao amanhecer, antes que rompa o dia, antes que fujam as sombras. Nós precisamos buscar o Senhor e preservar essa intimidade, buscando Ele no lugar secreto, o buscando no lugar secreto todos os dias, antes de amanhecer, logo ao acordar, nós deveríamos inclinar o coração para adorá-lo, para estar com Ele, para ouvi-lo com prazer, não só fazer isso de maneira mecânica, mas com prazer, se deleitando nele. Isso renova, isso preserva a intimidade. Tudo que Deus faz na nossa vida ou nos dá precisa ser preservado. Nós perdemos às vezes a intimidade com Jesus, perdemos o primeiro amor, e nós vamos ver isso no decorrer do cântico, não só nossa comunhão com Deus, mas às vezes no casamento, no ministério, em nossas amizades, nós vamos esfriando. E quem tem intimidade com Deus, terá intimidade com pessoas superficiais com Deus, serão superficiais em suas amizades, e será superficial no seu casamento, porque intimidade traz cura, traz transformação. Intimidade é que traz santidade, que traz humildade. Uma coisa está ligada à outra. Nós precisamos então de mais intimidade com o nosso amado. Ele te ama e quer ouvir sua voz. Fale com Ele nessa manhã. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Pai que ama, o Senhor é o nosso marido, espiritualmente falando, o Senhor é o nosso noivo, nós somos a noiva de Cristo, igreja do Deus vivo, nós somos Jesus casados com o Senhor, espiritualmente temos uma aliança com o Senhor, e nessa manhã eu oro para que a intimidade do Senhor venha sobre a tua igreja. Como tua igreja, nós precisamos da intimidade do Senhor, e a tua palavra diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais o Senhor vai revelar a tua aliança, vai revelar o teu amor, vai revelar o teu rosto, vai revelar a tua voz, a tua palavra. Nessa manhã eu oro, Pai, por essa aproximação maior do nosso coração com o teu coração. Abre os nossos olhos para enxergarmos a tua grandeza, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz, e abre o nosso coração, Pai, e nos ajude a abrir o coração, para que possamos desfrutar do teu amor, sermos saturados com o teu amor, e através do teu amor possamos amar pessoas, amar o nosso casamento, amar os nossos filhos, amar os nossos pais, amar os nossos irmãos, amar porque o Senhor nos amou primeiro, e estamos encharcados pelo teu amor. O teu amor nos constrange, o teu amor nos transforma, o teu amor nos faz amar as pessoas, porque nos faz vencer o medo, nos faz vencer, ó Deus, todo tipo de desconfiança, nos faz vencer, ó Deus, toda ferida. O teu amor, Senhor, verdadeiro amor é teu, e ele nos liberta de toda ferida da alma. Nessa manhã, Senhor, que nós possamos desfrutar de mais intimidade contigo, e cultivar e preservar a intimidade do Senhor como noivas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.